Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Silva e seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo da nossa série. E aí, você gostou do primeiro vídeo? Compartilhou com seu amigo? Provavelmente você já deve ter aprendido as duas primeiras táticas de como alavancar a sua página. E hoje a gente vai falar sobre duas novas táticas. Que a primeira é promova conteúdo relevante e a segunda é justamente crie relacionamentos no Facebook. É muito importante que você gere engajamento. E existem alguns segredinhos aqui para você aumentar e gerar mais engajamento e gerar um relacionamento. Tá bom? Então vamos lá no meu computador e eu vou te mostrar como fazer isso. Então a gente vai falar agora sobre promova conteúdo relevante, né? E essa é a nossa quinta dica, né? Então, para você promover conteúdo relevante, eu separei algumas páginas aqui que são uma das maiores páginas do Facebook e o que elas têm em comum, o que elas fazem, né? E aqui vai a primeira dica, tá? Então, analisando as páginas que tem, o que todas fazem muito em comum é promover conteúdo relevante. Então, você vê aqui, essa do amigo aqui já é antiga, né? Acho que já está um pouco batida esse conteúdo, mas eles promovem conteúdo, por exemplo, do significativo do amigo, né? Ó, você vê que tem um conteúdo relevante, o amigo é o tal, quantas garrafas existem nesta imagem? Então a pessoa tem que contar e dizer, então gera bastante engajamento, né? Aqui ó, foto do produto com a Guaraná Antártica, né? Todo mundo tem um amigo e aí volta. O grande problema aqui é o seguinte: você promover conteúdo relevante é bacana, tá? Então você tem que sempre pensar no seu planejamento de conteúdo, mas você não pode ser cansativo, tá? Esse conteúdo do amigo aqui, a Guaraná aqui, ela comete um grande erro. Por quê? Porque esse conteúdo ele tá muito batido já, né? Esse conteúdo do amigo, apesar de ser viral, ele já foi explorado muito, né? Já tem quase um ano sendo explorado esse tipo de conteúdo. Apesar de ser uma página grande, né? Você vê 15 milhões, não está atingindo 1000 pessoas curtindo. Você vê quando é raro, né? Ó, por exemplo, quando não é conteúdo de amigo, você vê que tende a aumentar o curtir e o compartilhamento. Tá, ó. Agora quando é conteúdo de amigo já começou a ficar um pouco batido, né? Você vê, ó, que tá batido, ó, 300 e pouco, ó, agora aqui ó, dos 2000 e pouco. Então assim, é interessante você analisar o que as páginas têm feito, principalmente as páginas grandes, tá? Justamente para você ter seus insights. O segundo item, quando você pensa em conteúdo relevante, você tem que pensar no design do seu conteúdo. Então é importante que você, nas suas postagens, você crie alguma coisa que tenha um visual bonito, que tenha a marca, né, da sua empresa. Então, de repente o site pequenininho também pode até ter. Por quê? Porque as pessoas vão compartilhar. Quando você clica aqui em compartilhar, ó, o que acontece? Ó, tá vendo? Ó, você está compartilhando a linha do tempo da Guaraná Antártica. Então você está levando a imagem, está propagando aquela mensagem que você colocou. Então, se é uma mensagem viral de algum curso, de algum produto seu, isso é interessante, tá? Então pensa nisso. Agora a gente vai aqui na página da Coca-Cola. Coca-Cola usa uma estratégia um pouco diferente. Ela engaja muito, né? Ela utiliza muito pessoas, né? Ela envolve muito relacionamento na campanha dela, tá? E você vê que ela não remete a marca, né? Forte na marca, porque Coca-Cola já tem um brand muito forte, né? Já tem uma marca muito forte no mundo. Todo mundo conhece Coca-Cola. E, enfim, até então você vê aqui ó, que é quase 1 milhão de pessoas, quase 750 mil pessoas falam sobre essa página, né? Então é muita gente. E aqui eles envolvem conteúdo de vídeos, né? Por exemplo, propagandas que estão acontecendo da marca, envolvem pessoas, né, no conteúdo. Eles chamam muito pro conceito do site deles, tá? Ó. Você vê que tem muita ação social da marca. Aqui ó, você já vê uma chamada, sabe de quem são essas pernas? E aí pergunta, né? E aí joga para o público comentar, né? Isso é interessante. Você vê aqui algumas jogadas de brand, né?
também falando sobre um brinde, né, ó, dos Jogos Olímpicos. Enfim, tem várias ações, né, aqui, ó, remetente à Coca-Cola nos Jogos Olímpicos. Já tá um pouquinho passado, né, que isso aqui já foi faz um tempinho. Mas basicamente o conteúdo da Guaraná é esse, né? Desculpa, da Coca-Cola é esse. Então você tem que avaliar, tá? Depende do de tipo de ação você quer fazer para sua empresa. Mas o segredo do engajamento é você ter conteúdo muito relevante. Você pensar no seu público. Que conteúdo pode ser relevante para minha marca? Será que se eu usar humor, isso está envolvido a minha marca, né? Minha marca eu posso usar humor na estratégia de engajamento da minha marca. Eu preciso usar, por exemplo, sorteios. Eu posso engajar as pessoas através de um sorteio. Isso está envolvendo a minha marca, né? Então vocês têm que pensar muito bem no tipo de conteúdo, tá? Eu vou pegar uma outra aqui que é Guaraná também, refrigerante na verdade, e a Pepsi. E a Pepsi ela é uma das menores aqui, né? Ela é um pouco maior que a Guaraná, só que ela tem uma estratégia muito forte aqui, que ela está usando uma celebridade, né? O Rodrigo Faro, que é um apresentador da Record, ele assumiu, né? Ele tem um cargo agora na Pepsi. E aí você vê aqui, ó, você logo de cara você avalia que de 28 milhões, 3 milhões e meio realmente estão falando sobre a página, tal. Então você vê que perante a Guaraná, ó, vamos pegar aqui as concorrentes, né? Perante a Guaraná tem 500 mil pessoas falando sobre ela, de 15 milhões. A Coca-Cola tem mais 750 mil. A Pepsi é uma página menor, mas tem muito engajamento, tem 3 milhões e 500 praticamente aqui, 3 milhões e meio de pessoas falando sobre a marca, levando o brand da marca. Então você vê o crescimento da marca, apesar dela ser menor, ela tem um crescimento muito grande. E aí você vê o engajamento, você vê que existe um preparo no design da publicação, existe brand da marca, tá vendo? O logomarca aqui na postagem. Então assim, você tem que pensar nisso, tá? Pensar no que você escreve no seu post, tá? Sempre ter um post curto. Você pode utilizar da artimanha de hashtag, por exemplo, que é muito utilizado no Twitter, né? Sobre um assunto que está sendo falado ou que você quer falar. Você pode usar links também externos, né, para o seu site. Se você está falando de algum artigo. Aqui, ó, você vê a Guaraná fazendo um vídeo, né, fazendo uma chamada para um novo quadro que eles vão lançar aqui com o Rodrigo Faro. Então você vê que a marca remete muito em cima do quadro. Aqui é provavelmente uma arte que ganhou, né, do Rafael, utilizando e enfim. E aí eles estão falando aqui, ó. É uma técnica de engajamento você usar personalidades, né? Aqui o Rodrigo Faro novamente, remetendo a marca, né? Você já pegou, já me pegou, tá na dúvida, e aí tem a marca. Então você vê o engajamento aqui, os comentários, curtir. Enfim, o que eu posso te falar aqui de segredo em conteúdo relevante, além da peça que você está criando, acho que você tem que ser simples, tá? Então pensa no seu conteúdo, mensagem de humor, mensagens reflexivas, mensagens de polêmicas, né? Você pode ver aqui que agora tá bombando o Rei do Camarote lá, que é um cara que, enfim, gasta muito dinheiro na balada, e estão dizendo que é fake, até que a Veja lançou para ser um viral e acabou descobriram que é fake. Então assim, existe uma polêmica em cima disso, né? E o cara fala que esbanja dinheiro, que gasta dinheiro na balada, faz isso, faz aquilo, coisas que na nossa realidade é muito fora da nossa realidade. Então a Pepsi utilizou, né, do viral que está acontecendo, ser o rei ser o rei do camarote ou ser amigo do rei, né? O que pode ser ou não pode ser, né? Então assim, você vê que remete muito a slogan, né? Então puxa de volta ao slogan da Pepsi. Por quê? Porque a Pepsi pode ser Pepsi, né? Pode ser tal coisa, pode ser Pepsi. Então remete muito. Então qual dos dois você pode ser, como não pode ser, entendeu? Então você lembra do slogan da marca. Então assim, se você pensar
em simplicidade do seu conteúdo, que seja conteúdo que seja compartilhado, né? Que você tem que pensar, todo conteúdo que você for criar, você pensar e falar, eu compartilharia esse conteúdo, eu acho esse conteúdo legal, eu gosto desse conteúdo. Então antes de você soltar qualquer coisa no Facebook, você tem que primeiro olhar para ele e falar, eu gosto disso, eu compartilharia isso se não fosse minha página. Então esse é o primeiro pensamento, tá? Depois você cria um planejamento de conteúdo, você tem que pensar nisso, né? Na arte, né? Quem vai fazer a arte, pensar em colocar sua marca, de repente até o link do seu site na imagem, tá? Aí assim você utiliza da artimanha de conteúdo relevante. Outro segredinho, tá? Faça conteúdo relevante, não venda no Facebook, pelo amor de Deus, tá? Poderia mostrar muitas páginas que fazem isso. Você não vê a Guaraná, a Pepsi falando aqui sobre promoções, ó. Você vê que é um conteúdo muito engajamento, né? Ó, momento sorriso, feriado amanhã. Você vê, ó, você não vê aqui, ó, 50% de desconto. Não que você não possa fazer, tá? Eu acho que você pode utilizar o Facebook para isso. Mas eu acho que o Facebook é o local de você gerar conversas, né? Não pode esquecer que o Facebook é como se fosse uma balada, né? As pessoas estão ali conversando, vendo fotos, interagindo com seus amigos. Então você não pode tirar a distração dela, né? Então você não pode ser invasivo para ela. Então se você manda uma promoção para o seu fã que curte a sua página, automaticamente você está sendo invasivo, né? De repente ele não quer aquela promoção, ou não quer ver, enfim, só promoção. Às vezes ele acompanha a sua marca e começa a ver só promoção, chega uma hora que cansa, entendeu? Então por isso você ter conteúdo relevante é muito importante. Então pensa nisso, tá? Então a lei de Pareto, né? Eu costumo dizer que é a lei de Pareto: 80% conteúdo, 20% vendas. Então a cada 30 conteúdos você vai colocar no máximo 20%, tá? Então vai dar aí a média de 15, nem 15, né? Que seria metade, daria uns 8 mais ou menos, acho que nem um pouco menos. Eu não sou muito bom de matemática ao vivo, então me perdoe se a conta está errada. Mas é basicamente isso, tá? Então 20% vendas, 80% conteúdo. A minha dica é que você poste 3 vezes ao dia, de manhã, tarde e noite, porque depende do horário da sua página, né, que o público está. Normalmente tende a parte da noite ser maior, o engajamento ser maior, tá? Mas enfim, o ideal é que você tente pegar os 3 públicos nesses períodos, tá? É difícil dizer, tal horário o seu público você tem que analisar os insights da sua página para você poder saber, tá? E aqui a última página é a geração de valor, né? Uma página que eu gosto muito, do Flávio Augusto, um grande profissional, um grande empreendedor brasileiro, né? E eles já estão chegando a 2 milhões, né? É uma página bem menor que as outras, mas eu gosto de ressaltar ela porque ele trata muito sobre empreendedorismo e você vê que é uma página que tem muito engajamento, tá? Praticamente 200 mil pessoas acompanham, né? Realmente interagem com a página. E você vê que a maioria tem textos, textos falando sobre empreendedorismo. Existem imagens personalizadas do canal, por exemplo. Aqui ele foca muito na mensagem, né? Motivacional, né? Que você pode transformar, que você pode mudar. Então, por exemplo, aqui ele está falando, fofoca, né? Isso aqui atrapalha você, né? Pode ser uma escala de inveja, como pode ser também uma distração para você, e você perde tempo com isso. Aqui teve um hangout que ele fez, você vê que é muito comentado, muito conteúdo mesmo, principalmente conteúdo em texto, né? Que é legal. Então é interessante você avaliar também, tá? Então, aqui, o cemitério, né? Nunca deixe os seus sonhos morrerem. Novos desafios, comprar uma nova casa, viajar. O cemitério tem vários sonhos, né? Se você analisar, muitos sonhos estão no cemitério, né? Muitas pessoas morreram. Isso eu vi aqui, 12 mil pessoas curtiram, 11 mil compartilharam. Então você vê que o conteúdo de valor ele é compartilhado, né? Então se você vê aqui, você não vê aqui falando
de algum curso da empresa dele, não, você vê o engajamento, tá? Você vê o pensamento em conteúdo, volta a ressaltar. Existe um planejamento semanal de conteúdo, existe uma estratégia para alavancar, né? Então mensagens, você vê que mensagens de autores ou mensagens que te façam pensar, que te façam analisar, ela tende a ser viral. As pessoas tendem a compartilhar mais quando elas acham que aquela mensagem é pra gente, tá? O tempo é o melhor processo seletivo, né? Então o tempo é verdade. Se você analisar o contexto da imagem, é realmente isso. Então assim, mensagens reflexivas, humor, reflexões de autores também tende a bombar bastante, tá? Então, enfim, não existe um segredo, tá, gente? Não existe uma regra, né? Algumas coisas você vai ter, mas volto a lembrar, tudo tem que se conectar à sua marca ou ao seu produto. Então, se você está falando sobre mensagens reflexivas ou usando humor, você tem que ver se isso conecta com o seu produto, se conecta com o seu mercado, porque senão não vai fazer sentido. Então, pense bem, diminua post de vendas, tá? Lei de Pareto novamente, 80% conteúdo, 20% texto, tá? E agora a gente vai para a nossa segunda dica, que é crie relacionamento, tá? Algumas dicas para você criar relacionamento simplesmente responda comentário, responda para uma pessoa só e seja simples, tá? Seja acessível, seja simples, tente responder sempre o máximo de comentários possíveis, tá? Curtir o comentário das pessoas quando forem legais, tá? Você vê aqui que existe comunidade em volta, né, de cada post. Então o que você tem que pensar é o seguinte: a sua página ela tem pessoas, e dentro de onde tem pessoas existe o que? Comunidades. Então você tem que fazer a comunidade estar em volta do seu produto conversar, tá? Então ela vai conversar através de posts que vão ser compartilhados. Você vai chamar ela de repente para uma polêmica e vai perguntar: e aí, o que vocês acham? Ou você vai fazer uma pesquisa perguntando, por exemplo, se você tem um produto. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, que eu estou lançando um e-commerce dentro da página Atitude Mulher. Ainda não foi lançado, vai ser lançado. E a gente fez alguns posts perguntando para a mulherada se elas gostavam de tal vestido, né? Então você vê aqui, ó, eu peguei, ó, oi vindas, novidades para vocês em breve, nosso e-commerce. Comenta aí se faz o seu estilo. É um vestido, né, estampado. E aqui eu tenho 50 pessoas curtiram e algumas comentaram. Aqui mais abaixo eu tenho outro vestido que mais 10 pessoas comentaram. É muito baixo, mas dá para me ter uma noção do estilo, né? E aqui eu tô falando de um produto, não está sendo vendido ainda, mas eu tô falando de um produto. Ó, novidade para vocês, comenta aí se faz seu estilo, vinda. E tem um link, né, que já leva para um site. E aí aqui tem, ó, praticamente 75 pessoas curtiram, 14 compartilhamento e alguns comentários, 10 comentários abaixo ainda. E pessoas, ó, como eu faço para comprar? É muito lindo, eu quero. Então, ó, lindo, adorei, nossa, adorei, lindo demais. Enfim, tem vários comentários, né? Tem outros aqui, ó, que é de outros produtos, né? Você vê aqui o engajamento, ó, 69 curtir, 286 compartilhamentos. Enfim, então isso é uma página que se engaja, tá? Uma página que as pessoas comentam. Então cria-se uma comunidade em volta de um produto, tá? Mesmo que, ó, acabou-se de bater 10 mil fãs, ó. Acabamos de bater 10 mil fãs. Então assim, é interessante você trabalhar o seu conteúdo, tá? Pense muito no seu conteúdo e seja relevante. Volto a dizer, conteúdo é rei e ser relevante é mais rei ainda, tá? Eu costumo dizer que é o suprassumo, né, do Facebook. Então ser relevante é importante, mas se relacionar é o suprassumo, é o melhor, né? É o que você pode ter diferencial. Então interessante é
justamente comentar e fazer com que a página se engaje cada vez mais, tá bom? Então é isso, gente. Dicas de relacionamento: responda comentários, curta quando o comentário for bom, tá? Responda pra pessoa, tá vendo aqui que agora você tem o recurso responder. Então responda pra pessoa, nunca responda pra geral, né? Oi todo mundo, oi todos vocês, não. Se uma pergunta, responda um a um. Se uma pessoa fez uma pergunta, vá lá e responda. Acho que engajamento não tem segredo, tá? Eu acho que engajamento é você ser o cara bacana ou a menina bacana, tá? Você vai lá, responde, dá trabalho, mas se torna muito mais humano. O que as pessoas esquecem é que por se tratar de internet, as pessoas acabam não sendo mais humanas, né? E enfim, e a internet, apesar de estarmos distantes, né, a longa distância, você é um ser humano e a pessoa que comentou ali também é um ser humano. Então você precisa ser amiga, né? Você precisa se relacionar, né? Ter o princípio de relacionamento. No relacionamento, quando você quer paquerar a menina, você quer paquerar o rapaz, o que acontece? Você vai lá, manda um bilhetinho, manda flores, chama pra sair, leva pra jantar, né? Existe um processo de namoro ali, né? Para que até que tudo se concretize e chegue realmente a namorar, noivar, casar, enfim. Existe um processo, né? Então a sua página é a mesma coisa. Você tem que entender que existe um processo de namoro com o seu prospecto e você precisa engajar, né? Você precisa estar ali se relacionando com ela, que tudo vai fazer sentido, tá bom? Então aqui a gente vai implementar, fazer a nossa implementação agora, implementação para criar essa aba no Facebook e gerar muito mais fãs, gerar muito mais resultado. Muito simples, basta você vir aqui, né? Aqui eu já tenho o aplicativo instalado. No seu caso, você vai procurar um aplicativo chamado Start.html. Você procura aqui, esse primeiro, a Start.html Frame Tabs. Você vai para o aplicativo e eu vou instalar aqui numa aba externa, tá? Eu vou clicar em adicionar. E aqui eu vou instalar numa página qualquer, só para a gente fazer teste, tá? Vou instalar aqui na OnCreative. E pronto. Clico aqui em instalar, adicionar. Pronto, já está instalado. Se eu vir aqui, ó, você vê que criou uma aba aqui, Welcome. Se eu clicar nela, eu posso editar essa aba. Ok, chegando aqui não tem nada, né? Você vai ver aqui uma aba do site, mas não tem nada. Você vai clicar em editar essa aba. Primeiro passo, tem Fangate e Content aqui dentro. Tá vendo? Duas abas de Fangate e Content. No seu caso, se você não entende o que é o aplicativo, em Setting aqui, você consegue fazer algumas configurações, adicionar novas abas, por exemplo, uma aba secundária, terceira, quarta, quinta, até 12 abas. Você consegue colocar o código Analytics aqui dentro também, se você quiser mensurar. Tá? O próprio aplicativo ele te passa esses dados depois, tá bom? Mas enfim. E aqui você consegue trocar o nome, a tab name. Então aqui você pode colocar, por exemplo, webinário gratuito. Aqui, se você for, dá para chamar o ícone também, mas aí vai pedir para você fazer um aplicativo. Então é um pouquinho mais difícil, eu vou te ensinar uma forma mais fácil de você fazer isso. Ok, fiz isso, eu posso salvar aqui, ó, save name, salvo. Volto lá para Fangate. Aqui em Fangate tem duas aplicações, tá vendo que está um Start.html aqui, ó, nos dois, correto? Fangate e Content. Fangate é o conteúdo de fã, né? Aquele conteúdo que para quem não é fã da sua página, você quer que apareça. Então você vai clicar em Change App e voltar aqui novamente. A Start.html, clica em Change App, abro aqui o Change App. E aqui eu tenho várias formas de aplicativos que eu posso utilizar. No nosso caso a gente vai utilizar uma imagem, tá? Então seleciono o image aqui e pronto. É só clicar em usar. Aqui já aparece a imagem que eu posso subir. No meu caso eu vou clicar aqui em Change Image e vou procurar uma imagem no meu computador. Eu tenho uma imagem já preparada aqui.
da WebSocial. Vamos lá, uma aba especial, clica aqui, ó. Ok, seleciona essa aba. Vai demorar um pouquinho para carregar, é normal, mas já vai carregar aqui pra gente. Prontinho, tá carregando, tá legal a aba. Clico, aí o que eu faço? Eu clico em salvar, salvar e publicar. Automaticamente ele já vai salvar e já vai publicar. Eu dou uma olhada, ver se está tudo conforme. Pronto, aqui já está minha imagem do Hangout. Então aqui você já tem uma noção de como que é a imagem de Hangout, tá? Para converter. Então o que vai ter aqui é conteúdo de acesso, conteúdo exclusivo para fãs, Hangout ao vivo. Aprenda como gerar milhares de fãs e clientes para sua empresa com um baixo investimento e transforme os resultados da sua empresa. Clique em curtir. Então você está falando da sua proposta e falando para ele. Você vai ter que clicar em curtir para receber, se você quer aprender, para receber isso. Ok, o nosso próximo passo aqui é vir para Content, tá? Colocar um conteúdo aqui dentro que está branco. Vamos voltar lá. Vamos aqui em Content. Aqui tem o código, correto? Eu vou abrir o Facebook aqui para pegar o código que vocês já têm aí. Tá? Eu vou aqui na Atitude Mulher e vou pegar o código para a gente poder implementar. No caso de vocês, você já tem esse código aí. Tá? Eu vou implementar aqui como a página da Atitude Mulher. Eu vou colar e vou jogar aqui. Né? Mas você vai fazer algumas mudanças no seu caso. Por exemplo, aqui, ó, onde tem esse formulário de contato, eu vou remover aqui, ó, tá vendo? Até aqui, ó, eu removo. O que acontece aqui? Botão KM, você vai jogar o botão do seu formulário, tá? Para você criar a sua fanpage, a sua aba. Aqui nos textos, ó, você vai trocar para o seu texto, correto? Então, se você já tem um texto aí, e outra coisa que você vai fazer aqui em background, aqui, ó, você tem o começo da variável. Não liga para esses erros aqui, é comum, tá? Não tem problema. Você vai ver que depois em bold aqui começa um CSS do seu HTML que está aqui embaixo. Aqui no CSS você tem uma tag para substituir o background. Então pegar, trocar background e substituir por link. Aqui você vai substituir esse background. Então a partir de parênteses e fechando parênteses você vai substituir aqui, ó. Colocar aqui, ó, link aqui, tá? Do que? Da URL da imagem. Então, se a sua imagem está no servidor, está em algum lugar, você vai colocar ela aqui. No nosso caso, ela está. Eu vou abrir aqui o Facebook. Eu tenho uma imagem, vou pegar aqui para exemplificar para você, no meu álbum de fotos. Então, aqui no álbum de fotos eu tenho algumas imagens privadas, por exemplo aqui, ó. Tá, eu vou pegar aqui, ó, que essa aqui já está mais fácil. Então prontinho, eu tenho essa imagem privada aqui. Vou clicar aqui no canto para aumentar a tela, vai ficar grandona. Clico com direito, copiar URL image, ok, dou ESC para sair ou aqui em cima. Prontinho, volta aqui na minha programação, aonde eu coloquei aqui, ó, colocar link aqui, URL da imagem. Você vai colar esse código aqui. O que vai acontecer? Eu ranquei o botão lá de baixo. Quando eu salvar aqui, ó, eu vou dar um save, tá vendo? Salvar e publicar. Vou dar uma olhada novamente. O que acontece? Aparece todo o texto aqui, ó. Só que não aparece o formulário, correto? Por quê? Porque o formulário, você precisa ter esse formulário. E no nosso caso, a gente não tem formulário. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é ir no meu Aweber, que é a ferramenta de email marketing que eu utilizo. Vou aqui pegar o meu formulário, SageWork Forms, onde está o código do meu formulário. Tem vários códigos aqui. Eu vou pegar código website, tá? Só para exemplificar. Então vou editar aqui. Ele vai me reportar o que tem esse código aqui. Na verdade eu não vou pegar esse aí porque esse é do site. Eu vou pegar outro. Deixa eu ver, um que tenha nome e e-mail. Esse aqui, ó. Cadastro, blog, ok.
Vou para o segundo passo, setting aqui, e vou mandar integrar com o Facebook aqui, ó. Clique em integrar aqui, tá tudo certo. Vou para o terceiro passo. Salvo form, tá? Clico aqui, ó, e gero o código HTML. Copio esse código, copiei. Ok, legal. O que eu faço agora? Volta aqui na minha programação, ó, volta aqui, ó, e lá no código lá embaixo aqui, ó, em botão KM, na div botão ID KM, após ela dou um enter e colo, Ctrl V. Colei aqui, ó, apareceu esse código gigante. Fica tranquilo, tá? Ele não assusta ninguém. Clicou em salvar. Pronto, o que vai acontecer? Se você olhar agora aqui, ó, aparece o box aqui bonitinho, tá? Por que não tá aparecendo bonitinho? Porque no meu eu não formatei direitinho, não tirei esse cabeçalho. Se eu vim aqui, ó, editar, vamos voltar aqui em editar. Vamos fazer assim, eu vou criar um outro formulário, que esse aqui é um formulário do meu site, né? Então se eu vou duplicar ele aqui para não ter problema, né? Ok, aqui eu dupliquei, eu vou arrancar isso aqui fora, ok, só quero ir embaixo também, só quero o nome e o e-mail, por exemplo. Clico, dou um save aqui, vou para settings, coloco aqui cadastro blog underline Facebook, que é um outro nome para não saber de onde é, integro com o Facebook aqui, dou um save novamente, vou para o terceiro passo, seleciono o HTML rate aqui, abri, peguei o HTML, copiei, venho aqui, procuro a parte de programação novamente. Ó, aqui onde eu colei esse, eu vou cortar aqui, né, para ficar mais fácil. O código é grande. Até onde ele fala aqui, ó, pronto. Ok, cortei aqui na div KM, onde eu estou selecionando aqui, você vai clicar, dar um enter e copiar. Colar, na verdade, né? Colei, vou, por exemplo, mudar o nome aqui, ó, quer participar, saiu até errado ali. Por exemplo, quer ganhar um tablet da Apple hoje, um exemplo. Uma pergunta: confirme seu e-mail para participar do sorteio aqui, ó. E se no rodapé você quiser trocar o texto também, você pode trocar aqui na div do rodapé. Se você quiser mudar qualquer coisa, tipo na formatação, na fonte, você lembra que você tem que olhar os nomes das divs aqui, ó, para ver qual div que está atacando o que, tá? Por exemplo, aqui a div que está sendo atacada é texto header, para esse texto aqui, ó. Então, se eu quero aumentar ela, eu tenho que procurar a div jogo da velha, texto underline header. Então aqui ataca a div, tá vendo que tá em bold, ó, tá? Então você coloca aqui bold, né? Aí você ataca essa div, tá? Enfim, é mais ou menos dessa forma. A cor tá white aqui, você pode colocar, por exemplo, preto, se você quiser. É só escrever black ou colocar o hexadecimal da cor aqui, tá? Não tem segredo. A fonte também, o tamanho de fonte. Então, enfim, você vai configurando tudo que você quer. Você precisa entender pelo menos um básico de HTML para ter uma noção. Pronto, agora eu mudei aqui, o que aconteceu? Tá tudo certinho, tudo encaixado, bonitinho. É dessa forma que você aplica. Tá vendo o texto aqui, ó? Trocou o texto, trocou o botão aqui confirmar. Se eu der um registrar aqui, ó, o que acontece? Ele vai fazer requisição, ó. Ele já falou que eu me cadastrei, então na verdade ele está falando que eu tenho que continuar aqui, ó, para me cadastrar. Clico em continuar, ele vai fazer o registro lá no aplicativo. Ok, ó, você se inscreveu com sucesso na lista, blá 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 blá. Confirme o seu e-mail, tal, para estar tudo ok. Se eu voltar, tá tudo normal, tá? Então, voltei aqui. Se eu clicar lá no Facebook, vamos olhar a aba no Facebook. Aqui tá a aba, tá vendo? Se eu descurtir, o que acontece? Ó?
Descurtir aqui. Prontinho, tá vendo? Aparece a aba do Hangout. Então o que acontece? Quando você enviar do anúncio, você vai enviar para cá. Você não vai jogar na timeline, né? A timeline ela desfoca o seu cadastro, né? Ela desfoca você diminuir a oferta para você ter mais resultado. Então você vai fazer um anúncio, você não vai mandar diretamente na timeline, você vai mandar para uma aba especial. Nessa aba especial, o primeiro passo você vai ter que fazer o fã curtir, tá? Então, depois que ele curte, justamente para abaixar o preço do seu anúncio. Isso é um fator importante, tá? Você setar lá no seu anúncio que é para fazer para não fãs, correto? Clicou aqui, dou um clique curtir, vai acontecer o quê? Ok, vamos imaginar que seja a imagem de fundo. Eu vou até fazer um processo aqui para vocês, de repente você não esteja entendendo, eu vou ser mais específico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aqui essa mesma imagem que eu coloquei aqui de fundo, tá? Vai ficar um meio carnaval, mas vamos colocar lá, tá? É só para a gente poder exemplificar. Eu vou subir a imagem aqui, ok, vou clicar aqui, publicar a foto, tá somente para mim, permissão somente para mim. Ela vai aparecer aqui para mim, joga em tela cheia, copia o URL dela, copia o URL, sai da tela cheia, tá? Volta aqui no aplicativo, procura onde está o URL aqui do background, ó. Clico copy, colei, salvei, dou um preview, você vai ver que ela está aparecendo de fundo com o texto aqui, ó, tá? Por exemplo, eu consigo colocar uma cor nesse box se eu quiser, tá? Então vamos colocar aqui RGB, eu vou colocar um hexadecimal de fundo, tá? Vamos colocar um 000 aqui. Vou dar um salvar, vai ficar pretão, tá? É só para exemplificar, para você ver a diferença. Então você vai ver lá, ó, eu fiz um quadrado preto, tá? E aí, enfim, você vai, se você quiser bordas, você vai programando aqui, colocando bordas. Eu só queria exemplificar para você ver que como é fácil você fazer essa troca. O ideal é que você faça isso na arte já para simplificar o seu processo aqui. E você só mexer em alguns itens básicos para poder gerenciar, tá? Ok, fez isso, volta aqui, ó, você vai ver, se eu der um atualizar aqui, você vai ver que mudou. Pronto, tá aqui, tá? É só para exemplificar, tá, gente? Eu não vou fazer retoque aqui do lado e tal, porque é só um exemplo para você saber como é que faz. Você vai voltar aqui, ó, On Creative, você vai clicar aqui, ó, no cantinho, na setinha, e vai fazer isso aqui. Você vai ver que apareceu uma edição para você de vários, você pode colocar até 2 aplicativos. Aqui vai aparecer um appzinho, abrir essa, quando eu clico no lápis, abre essas configurações. Você vai clicar aqui, ó, menu editar configurações. Aqui você pode editar o nome da aba e você pode colocar uma imagem personalizada. Você vai clicar em alterar. E aí você vai buscar uma imagem, ó, editar. Ele vai te dar a medida dessa imagem em pixel que você tem que fazer. E vai estar os formatos também, que é JPEG, GIF ou PNG. Então o que você vai fazer aqui é o seguinte, vai lá no seu arquivo, procura o ícone da sua aba, por exemplo o meu webinário gratuito. Joguei aqui, fechei, dei um ok, pronto, tá aqui, ó, toda personalizada, toda feita. E aí, gostou? Bacana, né? Então, agora eu queria te pedir somente um favor. Rola um pouco a sua página abaixo, você vai ver um campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, se você está com alguma dúvida, se você gostou do vídeo. Enfim, comenta aí pra gente saber. E se você gostou muito, eu gostaria de te pedir para você compartilhar isso com um amigo. De repente você tem um amigo que tem uma empresa no Facebook, quer melhorar os resultados, essa é uma oportunidade para você fazer uma boa ação com ele, tá bom? Então, comenta abaixo, qualquer dúvida, eu vou tentar responder no próximo vídeo. Um forte abraço e eu te espero nas próximas dicas. Boa tarde a todos vocês, tudo bem? Eu sou Yuri da Web2, agência de desenvolvimento de sites e agora uma agência digital.
Bem, queria fazer uma contribuição em favor do curso Dominando o Facebook e do curso Facebook para Empresas, né? Esses dois cursos me ajudaram muito nos últimos 4 meses depois que eu os fiz. Por quê? Eu já trabalho com site há mais ou menos 5 anos, desenvolvendo websites na parte de Google, mas existe uma desvantagem nesse quesito, que é que quando você presta esse serviço, você ganha um valor único, você não tem um valor mensal. Então eu optei por buscar por um novo serviço, um serviço que me desse a condição de ganhar mensalmente e aí poder pagar minhas contas. Foi quando eu vi que o Facebook era uma boa área e buscando no Google eu encontrei o curso do Rodrigo Silva, Dominando o Facebook e Facebook para as Empresas. Depois desse curso eu consegui fechar 4 clientes, esses 4 clientes custeiam, né? Eles pagam no custo fixo e aí eu posso, através dos sites, ter uma rentabilidade maior. Então, valeu, Rodrigo Silva, muito obrigado pelo curso, obrigado pelas ajudas que você dá, a gente sempre manda e-mail com dúvidas e você responde a todos. Você está de parabéns e a todos fica a dica aí, façam o curso do Rodrigo. Valeu, gente, obrigado. Oi, gente, meu nome é Sérgio e eu estou aqui, gente, para poder falar aqui do curso de Facebook para empresas. Aí você pergunta, para que fazer esse curso? E a resposta é simples, para alavancar sua empresa, para apresentar seu produto de uma forma natural, sem ter que empurrar propaganda goela abaixo para os seus clientes, serviço ou produto. Ele é visto por muito mais pessoas no Facebook. E muitas outras características eu poderia citar aqui. Hoje, os seus clientes, os clientes e não clientes também, todos eles estão no Facebook. E se você não tiver uma página lá no Facebook, ou mesmo se você tiver e não causar o interesse dessas pessoas por essa página, você dá lugar a outras empresas que são inovadoras. E é isso, o curso vai lhe ensinar a dominar o Facebook para que tenha sucesso na sua vida profissional, na sua empresa. Esse curso ele foi bom para mim porque me trouxe uma visão de negócio, visão que eu poderia ir muito mais longe, pois o mundo ele inova hoje a cada dia e as pessoas buscam cada vez mais referências na internet. E o Facebook hoje é uma referência de todas as empresas, porque todas elas estão lá no Facebook. Lá é um lugar onde você pode interagir, conhecer o seu cliente. Eu vou contar um pouco para vocês dos resultados que tive com o Facebook. Eu tenho uma empresa de marketing e design e estava precisando de algo que fosse diferente para oferecer para os meus clientes, algo inovador, mas eu não sabia o que era. Aí foi então que eu conheci o Rodrigo, que é o nosso professor lá do curso de Facebook para empresas. E com esse curso que ele estava oferecendo, na época ele oferecia algumas aulas grátis. E através dessas aulas grátis, eu me matriculei. E quando eu finalizei elas, eu já obtive um retorno na minha empresa. Então foi aí que eu vi que esse era o negócio, esse era o que eu estava precisando. Então eu paguei pelo curso, concluí e exercitei. Aí o que eu aprendi, exercitei tudo que eu aprendi, e em 2 meses eu recuperei o dinheiro que eu investi no curso, e hoje eu presto serviço para várias empresas que necessitam estar presentes no Facebook. Hoje nós temos mais de 10 clientes fixos, e mais 20 páginas já, mais de 20 páginas desenvolvidas aí para as empresas. E hoje eu estou fazendo outro curso com ele, que vai melhorar mais ainda o modo de eu apresentar os meus serviços para os clientes. E é um curso que você tem assistência a todo tempo, sempre que precisar. Você não guarda dúvida, as aulas são explicadas de forma bem natural, sem complicações, e você já sai pronto para arrasar no Facebook. Eu recomendo esse curso só para quem quer inovar e crescer. Eu acho que todo mundo quer isso, Então o Rodrigo, ele é um cara muito bacana, ótimo professor,
E eu tenho certeza de que você não vai se arrepender de fazer esse curso, não. Tá? Então, portanto, é isso aí. Cresçam, inovem, porque o mundo hoje é digital. Um abração aí para todos vocês, e um abração para você, Rodrigo. Obrigadão aí por tudo que você me ensinou. Obrigado mesmo. Estamos aí. Valeu.